Tenho certeza que alguma vez na vida tu já escutou essa teoria de que para ser bom em algo, para realmente ficar bom em alguma tarefa, tu tem que ter praticado aí pelo menos umas 10.000 horas. Bom, essa ideia, esse conceito começou com Malcolm Gladwell, que é o autor do livro de hoje e se chama Falando com Estranhos. Quais cuidados a gente tem que tomar na hora de iniciar uma conversação com um estranho e alguns pontos muito interessantes que eu não tinha visto até hoje. Esse livro ele tem muita história, por isso que nesse resumo aqui eu vou te trazer os 4 principais pontos que eu consegui retirar dessa leitura e vou te apresentar aqui de uma forma bem fácil de ser entendida, fazendo com que tu poupe muito tempo de vida. Então vamos lá, no início do livro, na introdução ainda, ele nos conta que alguns anos atrás, aí nos Estados Unidos, o que aconteceu foi que tinha uma mulher caminhando pela rua, um policial abordou ela começou a responder de uma forma que ele não tinha gostado, meio que eles discutiram ele naquela hora, e o policial acabou levando essa mulher para a delegacia. Na delegacia foi pior ainda, porque ela estava se sentindo injustiçada, ela não precisava estar ali naquele momento. Começou a discutir mais ainda e, bom, acabou sendo presa. Isso não é o pior dessa história. O pior dessa história é que no terceiro dia, após todo esse acontecimento, amanheceram na prisão e viram que ela tinha se enforcado. Ela tirou a própria vida na cela onde ela estava. Então a questão aqui era uma mulher normal, ela tinha uma vida normal, inclusive tinha acabado de ser promovida no seu trabalho, e por outro lado tinha esse policial, que era um policial normal, com uma carreira normal, nunca teve nenhum problema com nada, inclusive ele foi muitas vezes premiado pela polícia onde ele trabalhava. E esse encontro entre duas pessoas desconhecidas terminou dessa maneira. Então Malcolm, o autor do livro, ele nos traz esse exemplo como introdução para que a gente perceba o quão desastroso pode ser, na verdade, o encontro de duas pessoas desconhecidas quando elas estão despreparadas. Então o autor nos trouxe essa história para que, através dessa história, a gente perceba o quão importante é aprender essas próximas técnicas que ele vai querer nos apresentar nesse livro. Então vamos lá, são 4 histórias que vão nos mostrar 4 estratégias no final delas, de como que a gente pode se preparar melhor na hora de conhecer uma pessoa totalmente desconhecida. A primeira história que ele nos traz no livro está ligada a Fidel Castro, porque na época ele teve um grande problema. O braço direito dele, ou seja, o cara que ele mais confiava na história, foi até o governo americano e contou vários segredos de Fidel Castro, porque o governo não tinha nem ideia do que estava acontecendo. E um desses segredos é que Fidel tinha uma parceria secreta com a CIA. E Fidel ficou sabendo disso. Fidel ficou sabendo que o cara que ele mais confiava foi lá e contou o maior segredo para o governo dos Estados Unidos. E o que esse cara fez? Em vez de ele tomar alguma atitude violenta ou alguém morrer, não aconteceu nada disso. Fidel foi a público e falou, é verdade. Sou parceiro da CIA, a gente trabalha junto, na verdade, há algum tempo. Mostrou fotos, vídeos, conversas, porque para ele e para Cuba isso era indiferente, não fazia muita diferença. Mas para os Estados Unidos, sim, isso era muito importante, aquilo não podia vir a público. E por que o autor nos traz essa história? Porque Fidel, na época, aquele cara era onde estava toda a confiança dele, a vida dele era com aquele cara que era o que trabalhava com ele, que ele confiava 100%. Foi esse cara que ocasionou tudo isso. E o que é importante a gente prestar atenção aqui? Como que Fidel, tantos meses acontecendo essa relação dos caras falando escondido, como que esse cara ele não chegou a perceber que a pessoa mais próxima dele estava mentindo para ele na cara dele? Então o autor, depois de saber essa história, ele começou a fazer alguns experimentos com juízes, com advogados, e ele pegou os melhores detectores de mentira, que são essas pessoas treinadas pela inteligência militar a identificar quando uma pessoa está mentindo, e através de muitos experimentos de vai e vem, de perguntas, de contar histórias, de botar um advogado, um juiz ali, falar, conta 2 histórias, uma de verdade, uma de mentira, e o detector tem que tentar adivinhar, através de diversas atividades dessa, 53% de acerto. Foi o resultado desse pessoal que treinava para isso, vivia disso, trabalhava com isso. Então o autor nos mostra que os caras que são profissionais em detectar mentira tiveram 53% de acerto. Como que a gente, que não treina isso, a gente vai conseguir saber se uma pessoa está mentindo pra gente ou não? Então, que nem no caso de Fidel Castro, o cara que ele mais confiava estava mentindo na cara dele, e nós, seres humanos, a gente nunca consegue perceber isso. Seguindo para o próximo ponto, para a próxima história, ele traz que na época de Hitler, alguns dias antes de começar a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha estava morrendo de medo de que Hitler invadisse a Tchecoslováquia. Porque entre eles sabiam que aquilo lá não tinha como dar certo. Então a estratégia deles foi mandar o primeiro-ministro da Grã-Bretanha falar pessoalmente com Hitler. Botaram ele no avião e ele foi. Chegando lá, pessoalmente conversar com Hitler, ele foi recebido com um sorriso, com um aperto de mão. Hitler era um cara muito simpático, falou, não,
a gente vai fazer essa invasão, mas é uma invasão tranquila, esse território foi mal conversado, já falei com nossos inimigos, a gente sabe como que vai acontecer as coisas. Vocês não precisam se preocupar com nada, que nada disso vai dar errado, praticamente já está tudo planejado. O primeiro-ministro voltou para a Grã-Bretanha, foi a público falar da conversa, como foi o encontro dele com Hitler, falou que o pessoal não precisava se preocupar, conversou com Hitler, que era um cara muito simpático, e as pessoas que questionavam ele diziam, não, eu fui lá pessoalmente, eu vi ele pessoalmente, me tratou super bem, eu sei que ele não vai fazer nada errado. E bom, como todos nós sabemos hoje em dia, a Segunda Guerra aconteceu, deu tudo errado, Hitler fez tudo o que disse que não faria, e essa história é muito importante para que a gente perceba uma coisa que o autor quer tentar nos mostrar. Quando a gente conhece uma pessoa cara a cara, quando a gente está ali naquele momento e a pessoa é simpática, a pessoa nos trata bem, a gente toma uma conclusão muito fácil sobre aquela pessoa e a gente fala, não, ela não faria nada de errado. É só tu pensar também na época da escola. Talvez tu tinha um amigo que contigo ele era muito bom, mas ele tratava mal outras pessoas e tu mesmo queria acreditar que não, ele não é assim, ele não é uma má pessoa. Por quê? Porque comigo ele é excelente, ele é um baita de um amigo, então não tem nenhum problema. Esse é o ponto número 2. Que é importante se lembrar do livro, que às vezes pela pessoa te tratar bem ou ser simpática contigo, não quer dizer que ela é desse jeito. A gente nunca sabe a história inteira. E com o britânico, esse cara aconteceu a mesma coisa. Como que alguém em sua consciência vai dizer, vai defender o Hitler publicamente dizendo que ele não faria nenhum mal e que aquela estratégia dele ia sair perfeita e que ninguém ia se machucar? Não tem como, mas se fosse qualquer um de nós lá sendo bem recebido pelo cara, vendo que ele era simpático, qualquer um de nós teria caído no conto dele. Então, quando alguém nos trata bem, não quer dizer que é uma boa pessoa, quer dizer que aquela nossa primeira impressão foi positiva. Mas a gente não pode tomar nenhuma conclusão com base nisso. Na terceira história, então, vamos voar para a Itália, ano de 2007, quando ocorreu o assassinato de uma garota chamada Meredith. O que aconteceu foi que um cara já estava olhando para ela há muito tempo, teve a oportunidade de entrar na casa dela, invadiu e assassinou ela. Mas o que aconteceu? Até eles terem esse desfecho da história que eu acabei de contar, foram muitos anos investigando o que tinha acontecido naquele momento. Para os juízes, para os advogados, para a mídia local, para a Itália inteira, porque isso foi um assunto bem conversado, era claro que a colega de quarto dela, Amanda Knox, tinha assassinado a guria. Por quê? Porque foi ela que fez o chamado para a polícia. O crime foi tão bem feito que não tinha nenhuma pista, não tinha nada na casa que mostrasse que realmente alguém entrou e matou a guria. E como tudo foi muito bem armado, e a Amanda era uma guria muito serena, qualquer coisa que ela fazia era com tranquilidade, com paz, isso soava muito suspeito para todo mundo. Porque na versão dela, ela chegou em casa, viu que a colega de quarto dela estava morta, e ela pegou e ligou para a polícia, falou o que aconteceu, jurou que ela não fez nada, e pronto. Mas não, ela foi investigada há tanto tempo, ela passou 4 anos presa até descobrirem que realmente foi um outro cara. E o que Malcolm Gladwell quer nos trazer aqui com essa história é de que às vezes as pessoas não têm as mesmas expressões que todo mundo tem. A gente acredita muito nos filmes, muito nas séries, onde, por exemplo, alguém toma um susto e tem um espanto. Alguém tá triste e começa a chorar, alguém começa a fazer escândalo por qualquer coisa, quando na vida real não é assim. Cada pessoa reage da sua forma. A Amanda Knox, por exemplo, por chegar lá, claro que ela ficou em pânico, claro que ela sentiu medo, claro que ela ficou preocupada, ligou para a polícia, mas para ela não era um negócio que era muito impactante, não é que ela ficou congelada, não é que ela começou a chorar e a gritar, pedir ajuda, não. Mas esse era o jeito dela de solucionar aquele problema. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, simplesmente pelo fato dela ter levado essa situação com tranquilidade e sabedoria, foi suspeita e além de ser suspeita, botaram ela na prisão porque a polícia não identificou ela como nervosa, como assustada, como ansiosa, como nada. E falou, bom, a única pista que a gente tem é que ela é a culpada. E assim foi durante 4 anos até que descobriram o contrário. Junto com essa história, o autor nos traz então um experimento que fizeram algum tempo atrás, onde selecionavam pessoas e diziam para elas, olha, tu vai entrar nesse quarto e lá dentro vão começar a te contar muitas piadas, teu trabalho é tentar não rir. E as pessoas diziam, beleza, deixa comigo que é fácil. Mas ao entrar nesse quarto, essa pessoa se deparava com seu melhor amigo, com sua melhor amiga, e com câmeras escondidas eles queriam ver o quê? A expressão das pessoas de surpresa. O resultado desse experimento foi que apenas 20% das pessoas tiveram realmente uma reação de surpresa, de uau, o que você está fazendo aqui, larará. Enquanto esses outros 80% simplesmente reagiram normal, como que, sim, oi, tudo bem? Só que depois, quando essas pessoas eram perguntadas qual foi tua reação, os 100% todos disseram, sim, eu fiquei muito surpreso quando entrei. Mas só 20% deles realmente reagiram e se expressaram daquela forma.
Ou seja, que não existe uma correlação entre sentimentos, emoções e as nossas expressões faciais. Só porque tu é uma pessoa feliz não quer dizer que tu vai estar sorrindo de orelha a orelha toda hora. Às vezes tu é surpreso e tu não faz cara de espanto. Então, cada pessoa reage da sua maneira. Isso é muito importante da gente saber também. E a última história consiste em que o exército americano tinha pegado um desses terroristas, que na época era muito procurado, e através de vários métodos de tortura, deixaram o cara sem dormir, colocaram uma toalha molhada no rosto dele para dar aquela sensação de asfixia. Tentaram vários métodos para fazer aquele terrorista chegar a falar a verdade, e a única coisa que ele falava era coisas sem sentidos e coisas impossíveis de serem feitas. Além de dizer fatos reais que aconteceram, mas que a polícia e a inteligência já sabia que não era ele que tinha feito aquelas coisas. E depois desse caso com o terrorista, pegaram os próprios soldados do exército e começaram a testar isso. Diziam, olha, não fala a verdade por nada no mundo, simplesmente vamos ver até onde a gente consegue fazer com que um humano comece a falar qualquer coisa. E assim foi. Os soldados, eles conseguiam não dizer a verdade, apesar da tortura, da dor, de tudo, do sofrimento. Eles não diziam a verdade. Ou seja, a gente nunca vai saber o que se passa na cabeça de uma pessoa. Até com os piores métodos de tortura do mundo, a gente nunca vai saber se o que ela está dizendo é verdade ou não. A gente nunca vai conseguir fazer com que ela diga aquelas palavras que a gente quer ouvir. Então, como conclusão, é que às vezes a gente confia nas pessoas, às vezes a gente até chega a defender certas pessoas, sendo que a gente nunca tem, de fato, como saber se as coisas que ela está nos dizendo são verdade ou não. Então, essas foram as 4 histórias. Vamos tentar pegar os 4 ensinamentos aqui para que tu entenda direitinho. O primeiro, o caso do Fidel, que a gente nunca sabe quando alguém está mentindo pra gente. Depois, o caso do Hitler, que mesmo que seja uma pessoa simpática, uma pessoa sorrindo, uma pessoa engraçada, a gente nunca pode concluir que aquela pessoa é daquele jeito na primeira impressão que a gente tem sobre alguém. Depois vem a Amanda Knox, que simplesmente por ter uma reação calma, ser uma pessoa tranquila, não sair gritando e fazendo escândalo, foi vista como suspeita do caso. Então lembra que cada pessoa reage de uma forma diferente a determinada situação. E por último, a gente nunca sabe o que passa na cabeça de uma pessoa, nem pelos piores métodos de tortura, a gente nunca vai conseguir fazer com que ela diga o que a gente quer, ou a gente nunca vai saber se realmente o que ela está dizendo é verdade ou não. E agora vamos voltar lá para aquele primeiro caso que a gente falou. Lembra da mulher americana que tirou sua vida na cadeia? Agora a gente consegue mais ou menos ligar os pontos e tentar fazer um exercício nós mesmos de o que aconteceu naquele momento onde 2 estranhos acabaram tendo o fim que teve essa história. O que a gente sabe é que, primeiro, o policial teve uma primeira impressão negativa e ele se deixou levar por aquela primeira impressão. A mulher teve respostas curtas e diretas e isso para ele foi uma ofensa, porque ele não teve as respostas que ele queria, pelo menos não no tom de voz que ele queria. Então levou ela para a delegacia. Por outro lado, a mulher na delegacia viu a injustiça que era que ela estava ali porque ela realmente não tinha feito nada e começou a reagir de uma forma que não devia, mas era o jeito dela de querer se defender daquela situação. E depois chegou a realmente tirar sua própria vida, então a gente não sabe, a gente não tem nem ideia o que passava na cabeça dela naquele momento. Então se lembra o quão importante é a gente aprender a lidar com pessoas estranhas. Como que esse simples desentendimento, essa falta de comunicação terminou aí com a vida dessa pobre mulher. Mas e agora tu me pergunta, a gente viu muitas histórias, muitos casos, mas o que realmente a gente precisa aprender aqui, o que o autor quer nos explicar aqui, que ao conhecer um estranho, ao conversar com uma pessoa desconhecida, a gente tenha 2 coisas como o próprio autor diz, cautela e humildade. Presta atenção que aí fora tem muita gente que aprendeu a mentir muito bem, gente que não conecta suas reações com as suas expressões, então tem muita coisa que a gente ainda não sabe ao certo. A conclusão dele é que a gente não ame um estranho porque ele foi simpático em uma primeira impressão e uma primeira conversa, mas que a gente também não odeie alguém pelo simples fato de que tu bateu o olho e viu que é a pior pessoa do mundo. Não. Ele nos fala sobre um ponto neutro, sobre uma flexibilidade, que a gente sempre dê tempo ao tempo e saiba que a gente não consegue realmente classificar as pessoas de uma maneira automática como o nosso cérebro sempre tenta fazer. Então, para mim, essa é uma das principais ideias, o ponto neutro, como ele chama, que é conhecer uma pessoa, mas não tentar já classificar ela ainda no início, se é simpática, se é inteligente, se é burra, se é tarará, tarará, tarará. Não. Que a gente tenha essa flexibilidade, como ele falou também, a humildade de não tomar as decisões sobre as pessoas tão precipitadas, porque a gente ainda não sabe a história inteira, a gente ainda não conhece a personalidade, então para isso ele diz, cautela. Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido aí algumas lições e nos vemos em um próximo capítulo.